bem, gente? Como é que vocês estão? Todos bem? Então, lembra na aula gravada 1, o que foi que a tia Fernanda falou? Falei, galera, lá na aula gravada 2, a gente vai ver agora alguns métodos que vão facilitar muito o nosso cálculo quando a gente fala em áreas, né? Quando a gente fala em calcular área de figuras planas. Então, chegou a hora. Você estava ansioso? Chegou a hora para que a gente possa calcular. Agora a gente vai aprender algumas fórmulas que vão nos ajudar, nos auxiliar no cálculo de área de figuras planas. A gente não vai mais precisar ficar contando os quadradinhos como a gente fez na primeira aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Estão prontos, pessoal? Estamos, capitão. É assim, eu não ouvi direito. Então, vamos lá? Todo mundo animado? Show preguiça. Dá um tremelique aí, ó. Manda a preguiça para longe para a gente poder iniciar a nossa aula. Olha lá. Vamos calcular a área do retângulo abaixo. O que a gente já falou na aula passada, né? A gente falou que, olha só, aqui eu tenho 1 centímetro e 1 centímetro, então um quadradinho desse aqui, ó, um quadradinho desse vermelhinho, equivale a 1 centímetro quadrado, certo? E aí, para que a gente consiga calcular a área desse retângulo, a gente teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chegamos a 24 centímetros quadrados. Opa, a área, então, desse retângulo é igual a 24 centímetros quadrados. Só que a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil, sem precisar ficar contando aí os quadradinhos. Como, professora? Olha lá, o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui o mesmo quadradinho, né, o mesmo retângulo que a gente fez, com os mesmos quadradinhos. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho de comprimento 6 centímetros. E eu tenho aqui de altura 4 centímetros. Ou seja, se eu multiplicar 6 vezes o 4, eu encontro o mesmo 24 centímetros quadrados, que a gente encontrou anteriormente fazendo a continha de quadradinho por quadradinho. Ou seja, a gente acaba de encontrar uma fórmula para que a gente consiga encontrar a área dos retângulos. Todas as vezes que eu quiser encontrar a área de um retângulo, basta a gente verificar o comprimento e a altura, né? E fazer a multiplicação desses dois valores. Então, olha lá. Então, vamos à fórmula. Aqui eu tenho a altura. Aqui embaixo a gente tem a base. Então, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho a altura. E o que a gente pode falar? Para calcular a área do retângulo, basta multiplicar o valor da base com o da altura. Eu multiplico esse valor vezes esse valor. E como é que fica? Deixa eu só voltar aqui, né? Então, e como é que fica? 6 vezes 4 equivale ao valor que a gente já encontrou, que é 24 centímetros quadrados, que é a área desse retângulo. Então, agora, vamos ver um outro exemplo. Olha aqui, eu tenho de base 10 centímetros, eu tenho altura 5 centímetros. E o que eu peço para vocês? Como que a gente pode calcular? Tá vendo que eu não tenho mais a minha figura dividida aqui naqueles quadradinhos pequenos. Então, nem que eu queira mais, eu consigo contar, professora. Por quê? Porque não é necessário fazer essa contagem. Você já sabe que para calcular a área de um retângulo é base vezes altura, então basta que a gente faça o quê? 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. 50 centímetros quadrados é a área dessa nossa figura, do nosso retângulo. E o quadrado? Como que a gente vai fazer para encontrar a área do nosso quadrado? Olha só. O quadrado, ele tem uma peculiaridade. Lembra? A gente falou algumas coisas sobre o quadrado. Já falamos lá nos quadriláteros. Lembra quais são as características do quadrado? Eu tenho 4 lados iguais, eu tenho 4 ângulos retos. Então, olha, eu falei uma coisa importante. Eu tenho 4 lados
iguais. Professora, o que isso quer dizer? Presta atenção. Aqui, deixa eu pegar aqui o nosso WebPaint. Olha lá. Aqui eu tenho 3 metros. Aqui eu vou ter também 3 metros, certo? Por que eu tenho certeza que ele é um quadrado? Porque, ó, esse comprimento é exatamente o mesmo desse. Então, para que a gente consiga encontrar a área desse quadrado, eu poderia fazer assim, ó. Professor, eu posso fazer base vezes altura? Ó, eu posso fazer assim, ó. Área é igual a base vezes altura. Professor, a altura é com H? A altura é com A, mas quando a gente trabalha com a fórmula, a gente usa, para não confundir com a área, a gente vai colocar altura H, tá? Então, base vezes altura. Professora, se a gente usasse essa fórmula, olha o que ia acontecer. 3 vezes 3, que é igual a 9 metros quadrados. Tudo bem, mas o que acontece? No quadrado tem uma peculiaridade. Esse lado e esse lado possuem sempre a mesma medida. No quadrado eu tenho 4 lados iguais. Então, vamos colocar aqui para relembrar? Quadrado, eu tenho 4 lados iguais, ou seja, com mesma medida. O que isso quer dizer? Que para a gente encontrar, então, a área do quadrado, basta que a gente coloque lado, olha lá, lado vezes lado, que é a mesma coisa de colocar assim, ó, vamos trabalhar com a potência? Lado ao quadrado. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Aí, olha só, eu posso afirmar que a área, então, desse quadrado é 3 ao quadrado. Já tá vendo que já sai direto? 3 ao quadrado, que é 9 centímetros. Centímetros não, perdão. Metros quadrados. Ó, voltando, o que a gente falou inicialmente, eu poderia colocar esse comprimento, que seria aqui a base e a altura. Só que por ser um quadrado, a base e a altura possuem a mesma medida. Então, eu posso colocar 3 vezes 3, por ser um quadrado, a gente pode falar que é lado vezes lado. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, eu posso já gerar direto a fórmula. Como é que eu encontro a área do quadrado? Ó, área do quadrado é igual a lado ao quadrado. A gente já sai direto com essa fórmula. Vamos ver aqui, ó. Ah, deixa eu apagar tudo isso. Eu falo e depois que coloco o slide, né? Então, ó, o que a gente está falando, ó. Sua área também é calculada com o produto da base pela altura. Então, eu também poderia colocar base vezes altura, como a gente já tinha dito. Só que, como todos os lados são iguais, podemos dizer que a base é igual à altura e a altura é igual à base. Por quê? Porque é um quadrado, então todas as medidas possuem o mesmo valor. Aí, olha só o que a gente pode afirmar. Aqui eu tenho lado vezes lado, que pode ser escrito lado ao quadrado, né? Uma multiplicação, as parcelas aqui são iguais, então eu posso, em vez de colocar lado vezes lado, eu posso colocar lado ao quadrado. E aí eu já chego direto à nossa fórmula, que é área é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9 metros quadrados. Opa, tudo bem? Dúvidas até aí, gente? Tranquilinho? Teve dúvida? Anota naquele caderninho que está aí do ladinho, do seu ladinho, tenho certeza. Se não estiver, para tudo, pausa o vídeo agora, vai lá, pega o caderno, porque aqui, ó, já passou 2 fórmulas importantes que você tem que colocar no caderno. Fórmula da área do retângulo, base vezes altura. Fórmula da área do quadrado, lado ao quadrado. E vamos agora para mais uma fórmula. E se tivermos um triângulo? Olha lá que legal. Ó, eita, professora, você falou em triângulo e apareceu um retângulo? Por quê? E se eu virar para você e falar, gente, eu entreguei para você aqui um retângulo.
esse retângulo tem como virar triângulo? Você vai falar, mas é claro, professor, é só eu vir aqui e fazer isso, ó. Eu não encontro, né, um triângulo só, não, são 2 triângulos. Aqui, ó, em um retângulo eu encontro 2 triângulos, tá certo? Tá certinho. Então, o que a gente vai falar? Que esse comprimento aqui é 7, esse aqui é 4. Esse aqui do lado é quanto, gente? Também não é 4 centímetros? Olha lá, ó. Esse é 4, esse é 4, esse é 7, e esse aqui em cima quanto é? Também 7 centímetros. E aí, o que a gente vai falar? Ó, se esse aqui é 4 e esse aqui é 4, você concorda comigo que se eu eliminar esse triângulo superior aqui, ó, e ficar só com esse triângulo inferior, vamos mudar de cor com esse triângulo inferior, vamos colocar ele azul, ó. Se eu ficar só com esse triângulo aqui, e perguntar para você. Como que você calcularia a área desse triângulo? Você vai falar, ué, eu posso calcular a área do retângulo e como eu quero só o triângulo aqui em azul, eu vou dividir exatamente por 2, porque é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu posso calcular a área total do retângulo todo, só que aqui, como eu quero só desse triângulo aqui de baixo, eu dividi ele em 2 triângulos iguais, eu divido por 2. Ou seja, eu posso fazer base vezes a altura, que é, vou colocar aqui, ó. Eu posso fazer a área é igual a base vezes a altura, que é a área do retângulo, só que como eu quero só o triângulo, eu vou pegar isso tudo aqui, vou fazer o quê? Vou dividir por 2. Professora, por que eu vou dividir por 2, professora? Porque eu quero só a área de um triângulo desse. Tá vendo que a gente dividiu esse retângulo em 2 triângulos menores? Então, é base vezes altura dividido por 2. Agora, vamos ver o que a gente colocou aqui nos slides. Olha lá. Eita, exatamente o que a gente fez. Olha lá, eu peguei então o nosso retângulo, dividimos o nosso retângulo aqui ao meio, e essa divisão gerou 2, olha lá, um triângulo aqui embaixo, e aqui em cima vai gerar o outro triângulo, a parte superior. Olha lá, gerou um triângulo aqui embaixo, e aqui em cima o outro triângulo. Se a gente juntar esses dois triângulos, a gente volta a ter um retângulo. Tudo bem? Aí, o que acontece? Olha lá, eu vou encontrar a área desse retângulo é base vezes a altura, né? A área de qualquer retângulo é base vezes a altura. Só que aqui eu só quero a área de um triângulo. Então, é base vezes a altura dividido por 2. O que a gente sabe... Deixa eu apagar aqui, pessoal. O que a gente sabe, então, de cara que a gente pode colocar é que como que a gente vai calcular? Ó, calcule a área do triângulo abaixo. Gente, isso aqui sempre me atrapalha. Então, vamos lá. Ó. A área do triângulo é a metade do produto da medida da base pela altura. Olha que frase de impacto. Uma frase bonita que você fala, professora, eu não entendi nada dessa frase. É exatamente o que a gente acabou de falar. O que é metade, né? Dividido por 2? Então, como que a gente vai encontrar a área desse triângulo? Eu vou fazer a base vezes a altura e vou dividir por 2, que é exatamente o que ele colocou, que é a metade do produto, que é a multiplicação da medida da base vezes a medida da altura. Então, eu vou colocar aqui, ó, sobre 2. Essa daqui é uma outra fórmula que precisa estar no seu caderno, assim, em um local muito, muito privilegiado, que a gente vai consultar muito essa fórmula, tá certo? Então, o que nós iremos fazer aqui? Deixa eu começar aqui. Olha lá, eu não sei que a área é base vezes altura dividido por 2. Essa não é a área que a fórmula que a gente calcula a área desse triângulo. Então, quanto é a minha base? A base é 6.
A altura é 3, então base 6, altura 3, dividido por 2. Agora, quanto que é 6 vezes 3? 18. 18 dividido por 2, 9 centímetros quadrados. 9 centímetros quadrados é a área desse triângulo aqui. Tudo bem? Bem tranquilo, não é, gente? Então, antes desse agora é com você, o que você vai fazer? Você vai fazer uma gentileza para a professora Fernanda. Você vai colocar lá no seu caderno, ó, em algum local assim bem bonito. Você vai colocar assim, ó. Colocar em vermelho para chamar a atenção. Áreas importantes. Todo mundo fazendo? Então, é como se eu estivesse lá no quadro, vocês com o caderno aberto aí copiando. Então, vocês vão colocar a área do quadro. Vamos começar no retângulo, né? A gente começou no retângulo aqui no slide, então vamos lá. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu vou falar que a área sempre maiúsculo, é igual a base vezes a altura. Tá? Então, você pode colocar assim, ó. A área vai ser igual a base vezes a altura. Professora, como é que eu calculo agora a área do quadrado? A área do quadrado, você vai colocar assim, ó. A área é igual a lado vezes lado. E aí, você vai colocar a fórmula. A área vai ser lado ao quadrado. Né? Lado ao quadrado, porque em vez de eu fazer a multiplicação do lado vezes ele mesmo, a gente está usando a potência. Né? Então, eu tenho parcelas iguais, eu posso trabalhar com a potência. E o último, que é a área do triângulo, você vai colocar assim, ó, a área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, base vezes altura dividido por 2. Ou simplesmente pode colocar assim, ó. Área é igual a base vezes altura dividido por 2. Todo mundo fazendo. Lá na nossa aula no Hangouts, eu vou falar, cadê o caderno? Cadê a cópia? Então, ó, agora com essas áreas, vamos escrever aqui de novo, ficou feio, né? Essas áreas importantes. Vamos colocar maiúsculo, né? Vou colocar aqui. Ah, que legal. Áreas importantes. Ah, pessoal, então você vai fazer um local bem privilegiado aí no seu caderno e vai colocar o retângulo, é base vezes altura, o quadrado, lado ao quadrado, e o triângulo, base vezes altura, dividido por 2. E aqui, ó, agora é para brincar, gente. Exercício super tranquilo, ó. Calcule a área de um retângulo de 20 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Então, aqui você tem um retângulo, certo? Então, eu tenho 20 centímetros de comprimento. Esse carinha aqui vai ser 20 centímetros. 20 centímetros, vou colocar minúsculo agora, né? 20 centímetros de comprimento. E aqui eu tenho 8 de largura. Tudo bem? E aqui, ó, calcule a área de uma superfície de um azulejo quadrado com 20 centímetros de lado. Então, aqui eu tenho agora um azulejo quadradinho. Vou tentar fazer o mais quadradinho aqui que eu conseguir. Acho que agora está quadrado, né? Então, eu quero calcular a área desse quadrado aqui, e ele está afirmando que aqui é 20 centímetros. Certo? O lado é 20 centímetros. Então, se é quadrado, um lado é 20, os demais são iguais a quanto? Também iguais a 20 centímetros. Tudo bem? Meus amores, é isso.
Espero ter ajudado vocês, tá? Fiquem com Deus. Ai, gente, ainda tem essa outra. Olha lá, já tô dando tchau e esqueci de colocar outra. Aqui, ó, calcule a área das figuras planas. Então, você já tem aqui a figura desenhada, é só para calcular a área. E ainda tem essa. Olha, a gente ir embora sem essa daqui, ó. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, as dimensões oficiais de uma trave de futebol são as indicadas no esquema abaixo. Então, aqui ó, eu tenho 7,32 metros e aqui a gente tem 2,44 metros. Qual é a área aproximada delimitada pela trave no solo? É por isso, né, gente, que a bola entra. É muito grande essa área aí para essa bola entrar. Tinha que diminuir aí no mínimo pela metade. Concorda comigo? Então é isso, pessoal. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.